Internacional, o Vai Bem já está no ar com as últimas informações do mercado da bola. Hoje com o Felipe Sbardella para comentar as notícias. A bola da vez é o chileno Vargas, né, Felipe? Ele é pretendido pelo São Paulo, pelo Grêmio e o Flamengo, que parece que já fez uma proposta. Exatamente. Ontem o Gazeta dello Sport deu que o Flamengo estaria na frente para contratar o chileno Vargas. O Grêmio foi o primeiro time a se interessar por ele. Na semana passada fizeram uma proposta de 1 milhão de euros, que equivale a 2,7 milhões de reais, e os dirigentes do Grêmio já falaram que não vão aumentar essa proposta. Essa é a última proposta pelo Vargas. E o São Paulo fez uma proposta pelo mesmo valor, cerca de 1 milhão de euros também, só que quem parece que está na frente é o Flamengo, que ofereceu 1,5 milhões de euros, que é o mesmo que 4 milhões de reais. A proposta seria de empréstimo por um ano e depois o Flamengo pagaria 9 milhões de euros, que é 24 milhões de reais, para ter o jogador em definitivo. Agora, vale a pena apostar no atacante que jogou, ele está no Napoli, né, e jogou só 17 partidas esse ano, e o Vargas foi destaque em 2011. Você acha que é uma boa apostar tão alto nessas fichas aí? Olha, se fosse pagar 1 milhão e pouco de euros, acho que por empréstimo, acho que até vale a pena, mas pagar 9 milhões de euros depois, só se o jogador jogasse muito bem. É um grande jogador, tem potencial, né, foi muito bem em 2011. Eu acho que por empréstimo, para essa primeira temporada, no caso, seria bom. Mas depois só se o jogador viesse jogar muito bem, porque o Napoli quer recuperar o dinheiro da contratação, que foi muito caro. Felipe, falando ainda do Flamengo, tem uma barca aí para sair do clube, né? Exatamente. O Bottinelli, que o Lancenetti já apurou, o Bottinelli é o primeiro jogador a ir embora, né, não vai ficar. E o Flamengo também pode dispensar o Magal e o Maldonado, que são dois jogadores que foram pouco aproveitados esse ano, né, e não devem permanecer para 2013. E o Léo Moura, porque o Renato aceitou renovar por mais um ano, né? É a mesma proposta para o Léo Moura. Ele parece que ainda não se definiu, né? Ele quer 2 anos, é isso? O Léo Moura quer 2 anos de contrato, mas como um jogador de idade, né, não rendeu tanto esse ano também, o Flamengo só quer 1 ano. E o Renato Abreu aceitou essa condição e o Léo Moura ainda não. Então o clube e o jogador ainda estão conversando. Outro jogador importante do elenco do Flamengo é o Wagner Love, que parece que tinha uma proposta do Galo, mas não se concretizou. Ele também ainda não definiu o futuro, né? Pois é, ainda vai ter uma reunião para decidir o futuro do Wagner Love. E o Paulo Pelaipe, que é o gerente de futebol do Flamengo, negou que tenha havido uma proposta do Atlético Mineiro. Então parece que se ele fosse sair do Flamengo, seria para voltar para a Rússia, que o CSKA já demonstrou interesse em contar com o jogador. E outro jogador importante aí no cenário internacional é o Alexandre Pato, que está cada vez mais próximo do Corinthians. Isso aí, o Corinthians quer fazer uma contratação bombástica, né? Pagar 40 milhões de reais pelo Alexandre Pato. Os fisiologistas do Corinthians já estão de olho, aceitaram numa boa, porque o jogador sofreu muitas lesões, né? Nesses últimos anos de sua carreira, não conseguiu deslanchar por causa dessas lesões, mas o Corinthians aceita isso numa boa, deve pagar 40 milhões de reais pelo jogador e ele pode pintar em 2013 no Corinthians. Quem quer voltar para o Corinthians é o volante Elias, que está no Sporting de Portugal. Felipe, mas o Corinthians parece que não está muito interessado. Quem começou a conversar aí com ele foi o Flamengo, né? Ele disse que está infeliz lá em Portugal, porque o Sporting vive uma crise financeira, política, o time vai mal, né? E ele disse que quer conquistar títulos, né? E aqui no Corinthians ele teria essa possibilidade. Só que parece que ele passou o Natal aqui no Brasil, né? E ele disse que não recebeu nenhuma proposta. Falou que ninguém procurou ele, mas o Flamengo, a gente tem informações de que o Flamengo teria iniciado a conversa para contar com o jogador e teria topado pagar o salário dele integralmente. Vamos falar de Milan de novo, porque o Robinho também ainda não se acertou, né? O Robinho, que é um jogador caro e também quer um salário um pouco alto para os padrões daqui do Brasil. Você acha que o caminho dele é o Santos? Porque até o Milan liberou ele mais 3 dias aqui no Brasil para ver se ele define a vida dele por aqui. Pois é, o Santos teria que pagar 10 milhões de euros, o que equivale a 27 milhões de reais para o Milan para poder contar com o Robinho. E além disso, além desse valor alto, né, exagerado, ele quereria um salário de 1 milhão e 100 mil reais, o que também é muito alto para os padrões brasileiros. O Santos já arca com o Neymar, que é bastante caro, mas é um jogador que tem história no Santos, já jogou 2 vezes lá, começou lá. E se voltar seria muito bom. E seria bom também para o Milan, que não deseja contar nem com o Robinho nem com o Pato, e com a venda desses 2 jogadores, com o dinheiro que entrando em caixa, eles iriam fazer uma proposta de 189 milhões de reais para contar com o Balotelli, que começou na Inter de Milão, só que já abertamente, público, né, falou que é torcedor do Milan e poderia pintar no Milan caso o Robinho fosse para o Santos. Então, o Milan está precisando de grana e precisa
vender esses jogadores o mais rápido possível. Bom, aqui no Brasil, o Cruzeiro tá se mobilizando para ter o Luca, é isso, né? Isso aí. O Luca, atacante que se destacou na Série B desse ano, né, pelo Criciúma, mas na semana que o Vasco foi fazer uma proposta por ele, em novembro, ele acabou rompendo o ligamento do joelho, mas mesmo assim os times continuam em cima dele. O São Paulo parecia que estava querendo ele, só que o Cruzeiro chegou forte na briga e enviou uma lista de 12 jogadores para o Criciúma, para eles escolherem 6, para fazer uma troca, né, uma troca justa, sem outros valores. Aí o Criciúma escolheu 6 jogadores, que seriam o Rafael Donato, zagueiro, lateral Gilson, volante Amaral, volante Souza, atacante Fabinho e o volante Pedro Ken. Só que o Pedro Ken já acertou com o Vasco, então no caso ficariam só 5 jogadores. Só que os dirigentes do Cruzeiro estão de férias, então essa negociação só vai se encerrar no ano que vem, mas é bem provável que o Lucas acerte com o Cruzeiro. No Botafogo, que não conseguiu o Dagoberto, agora tem um plano B. Isso, o Anderson Aquino, atacante do Curitiba, o presidente do Curitiba falou ao Lancinete, disse que está muito perto de acontecer por empréstimo de 1 ano até o final do ano que vem, né, o Anderson Aquino pintando no Botafogo. O Botafogo ainda quer o Grafite, que é um jogador de ponta, o Anderson Aquino seria mais uma aposta, mas também é um bom nome. Felipe, muito obrigada pelas suas informações, a gente fica por aqui, desejo para você um feliz ano novo, a gente se vê em 2013.